Boa noite, amigos, boa noite, amigas. 8 horas em ponto nesse domingo à noite. Nós vamos iniciando mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Queria dar as boas-vindas a todos que vão chegando para acompanhar o Evangelho junto com a gente. A Gisele já está por aqui, a Miriam, a Lari, Neuza, Tatá. Muito bom ter vocês aqui, gente. Boa noite. E hoje a gente vai estar... Oi, Rita, boa noite também. Hoje a gente vai estar, eu e a Júlia, juntas para conversar a respeito da sequência do item 7, lá do nosso capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. A Júlia já está por aqui. Prontinho. Vamos ver se ela já consegue entrar. Enquanto isso, vou dando boa noite também para a Rejane, que entrou, a Clarice, a Denise. Oi, Ju, boa noite, como é que tá? Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Emília, é bom estar aqui contigo de novo. Fazia tempo, né? É mesmo. Tá tudo certo. Espero que vocês estejam bem também. Que bom, que bom. Obrigada, Ju, por estar aqui também. Sempre muito bom trocar esses momentos contigo. Dizer para o pessoal que fiquem à vontade para colocar aqui seus comentários a respeito do Evangelho, suas perguntas. Enfim, esse é o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade de todos nós. Hoje nós vamos então tratar a respeito das provas da riqueza e da miséria, que está lá no capítulo 16, é o item 7, né? Lembrando que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma palavra no aramaico, né? Uma palavra meio estranha hoje em dia, quando a gente ouve, né? Mas na época de Jesus significava riqueza, ou dinheiro, né? Então, Kardec vem trazendo para a gente ao longo desse capítulo, e já faz algumas semanas que a gente está estudando ele, a respeito de como é que a doutrina espírita enxerga essa prova da riqueza, né? E como é que a gente pode encarar para a nossa evolução espiritual. Então, vamos dar mais sequência aqui, aprofundar um pouquinho mais os nossos estudos nesse domingo, e eu vou pedir, então, para a Ju fazer a prece inicial, para a gente seguir o roteiro de sempre. A prece, leitura, comentários e a prece final, convidando a todo mundo que está em casa a reservar um dia na semana, um horário fixo para fazer o evangelho aí no seu lar também. Vamos lá, então, pessoal. A gente convida vocês a ficar de olhos abertos, olhos fechados, como quiserem. O importante é a gente se sintonizar e elevar o nosso coração a Jesus, aos espíritos amigos que nos rodeiam, vibram por nós, torcem por nós e nos amparam. Que nestes instantes tão breves e curtos, possamos dedicar nossa atenção de pensamento e, sobretudo, de sentimento para as palavras e ensinamentos de Jesus. Que possamos, no decorrer da semana que se inicia, nos manter em vibrações positivas, de amor, e que possamos, antes de mais nada, lembrar de olhar para dentro de nós e refletir naquilo que ainda podemos melhorar e naquilo que podemos fazer de melhor ao outro que cruza o nosso caminho. Que Jesus siga ganhando nossos passos e sendo nosso guia, nosso caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá para a leitura, gente. Quem está querendo acompanhar por aí também, a gente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 16. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa
a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Mais adiante a gente tem assim: se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tanto as mais paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade, necessitada por esses mesmos trabalhos, aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Então, olha só o que o Evangelho, né? O que Kardec vem aqui nos seus comentários. A gente vem, as últimas semanas, vendo as parábolas, né? Que são, então, as mensagens que Jesus nos deixou a respeito desse tema. E agora, nesse item, a gente entra nos comentários que Kardec, com, claro, auxílio da espiritualidade, tece a respeito desse tema, né? E já dá aqui, sem deixar dúvida, né, Júlia, o caráter e a responsabilidade de quem detém a riqueza na Terra. É bem oportuno essa tua fala, Emília, que ainda existe essa visão entre nós mesmos, muitas vezes, de que a riqueza é um pecado, ou de que a riqueza, todos aqueles que possuem essa fortuna aqui na matéria, né, não vão para um bom caminho, não vão dar conta do recado, mas cabe a cada um de nós, assim como na pobreza, cabe a nós, enfim, saber lidar com isso, saber aproveitar a situação que a gente está com resignação. A riqueza também é uma prova que cabe ao espírito saber passar como qualquer outra. A parte que eu mais gostei do texto é que ele fala que se fosse só para o mal, a riqueza, Deus não teria colocado ela na terra. Então, a gente tem que começar a mudar essa nossa visão acerca do assunto riqueza, né? E aí, Emília, uma definição de Emmanuel, ele diz que a riqueza, na essência, é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece em nome do Senhor. Então, também, um segundo ponto é parar de pensar na riqueza, só a riqueza material, né? A riqueza financeira. É muito além disso. É a gente saber aproveitar as oportunidades que a gente recebeu em nome do Senhor. E, Emília, eu não sei você, eu sou muito rica. Eu sou completamente rica de oportunidade, de carinho, de conhecimento, de tempo, de tanta coisa. E o que será que a gente está fazendo com essa riqueza? Porque ali a mensagem fala, é saber usar dessa riqueza da melhor forma e compartilhar com os outros. E aí, Emília, será que a gente está sabendo usar da nossa riqueza? Não só a material, todas?
Essa foi uma questão que a gente conversou bastante na semana passada, na Parábola dos Talentos, e eu acredito que o pessoal ficou com isso, com certeza, refletindo ao longo da semana. Como é que a gente está usando esses talentos, né, que Deus nos deu? Que é a riqueza nesse sentido amplo que a Júlia está trazendo para a gente. E voltando para o caráter aí mais material mesmo da questão, né? A riqueza, a pobreza, a desigualdade social, certamente é um tema que nos toca profundamente. Por vezes a gente reflete a respeito dessa desigualdade e pensa na justiça divina, né? É uma pergunta que a gente muitas vezes se faz. E aí, Kardec fez essa pergunta para a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos está colocado na Lei de Igualdade, lá na 806, mais precisamente 806A. Kardec pergunta para a espiritualidade se um dia essa desigualdade social vai desaparecer. E aí o que a gente lê lá no Livro dos Espíritos? Eternas somente as leis de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, essa desigualdade? A gente pensa muitas vezes, né, Júlia, que a gente está vivendo um tempo muito difícil, que é muito duro, e mas se a gente olha para trás na história, as coisas já foram mais difíceis, né? E a desigualdade social certamente é um desses elementos, né? E a espiritualidade diz que ela vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Se a gente for olhar como é que era o mundo 500 anos atrás e como é que está o mundo agora, é esse quesito aqui que a espiritualidade nos trouxe há pouco menos de 200 anos, já está realmente mais, né, mais, assim, tá reduzindo essa desigualdade da nobreza, né? Acho que a gente já está com uma outra visão. Ainda existe a desigualdade da distribuição de renda. Essa ainda é bastante grave, né? Mas, como disse a espiritualidade, né, Júlia, é a questão do nosso egoísmo, do nosso orgulho mesmo. Não dá para a gente ter um mundo com essa igualdade, né, com essa distribuição, enquanto a gente ainda é um planeta de provas e expiações. E como também colocou Kardec aqui nesses comentários, a gente ainda é muito apegado à matéria. Pensa muito na matéria primeiro, né, no ter antes do ser. São desafios, né? Com certeza. Um outro assunto dentro deste mesmo tópico, né, Emília, bem oportuno, a gente às vezes busca culpar ou alguém, às vezes uma entidade ou uma época, ou enfim, pela pobreza, pela desigualdade. Nós, seres humanos, a gente busca, né, achar um culpado, por que que isso é assim, tanto que a gente se questiona. E aí, André Luiz, eu esqueci o nome da obra, gente, desculpa, eu deixo nos comentários depois. Mas André Luiz, ele traz um tópicozinho, um parágrafo muito legal sobre isso, eu vou pedir licença para ler. Ele diz assim, ó, que a fortuna, de modo algum, será apenas metal ou papel amoedado. É, sobretudo, o valor do espírito, bênção da alma, luz do coração. Deus não criou a pobreza. O homem, sim, quando perturba a marcha das leis divinas que governam a vida e abusa das graças que recebe, empobrece-se de oportunidades de progresso e gera para ele próprio a escassez, a dor, o remorso, a enfermidade e a expiação que o consomem por largo tempo sem destruí-lo no purgatório necessário da regeneração. Olha que olhar diferente, né? Eu achei diferente esse olhar de André Luiz. Que a pobreza somos nós mesmos que criamos para nós mesmos. Não é eu criando para a Emília, não é a Emília criando para terceiros. É nós para conosco, mesmo quando a gente não usa as oportunidades que nos foram dadas. E daí ele diz, é pobreza do quê, né, Emília? É a escassez, é a dor, é o remorso, é a enfermidade. Aí vem de várias formas essa pobreza. Até o mau uso, né, Júlia? O mau uso da riqueza em outro momento, uma consciência, né, ainda muito apegada a esse histórico recente, quando a riqueza foi mal usada. Então, o espírito quer se privar para se testar também, né? Então, é bem né, a pobreza colocada como um desafio, né, do espírito para si mesmo. Interessante mesmo essa visão.
é bom porque a gente para de culpar os outros, né, Emília? Os terceiros. A gente sabe que é pra tudo, né, Emília? Isso é muito uma visão de Emmanuel também. A responsabilidade, ela é nossa. Então, a sociedade, ela se encontra com essa desigualdade hoje por responsabilidade nossa e só nossa. E quando a gente começar a pensar assim, qual que é a solução daí, né, Emília, para todos os males? É a gente fazer reforma íntima e ver onde que a gente consegue melhorar e ajudar. E no assunto riqueza e pobreza, eu falei na conversa com a Carla, 2 encontros atrás, Uhum. é compartilhar, gente. Como é que a gente está compartilhando esses talentos? No encontro passado também foi falado. Então, que a gente continue tendo isso em mente, né? Que oportunidades eu estou recebendo todos os dias, normalmente em abundância, normalmente vem em abundância, e será que eu estou compartilhando isso? E às vezes o compartilhar, gente, é o tempo mesmo. Eu tenho tempo sobrando aqui no meu dia a dia. O que eu estou fazendo com esse tempo? Eu estou usando só para mim? Ou estou usando para ajudar outra pessoa, para ajudar terceiros? E ajudar terceiros não é uma causa nobre, ajudando alguma assistência, não precisa nem ir tão além, é dentro de casa mesmo. Eu estou usando esse tempo para ajudar dentro de casa. Gente, é a oportunidade do trabalho. O que a gente está fazendo com o nosso trabalho aqui na Terra, um trabalho material, remunerado ou não? É tempo, é sorriso, é o carinho que a gente recebe, é tanta coisa. Será que a gente está compartilhando? Porque senão a conta chega, né, Emília? A conta de nós para conosco mesmo com a nossa própria consciência, que foi o instrumento que Deus nos deu, a nossa consciência para nos guiar. E é simples, né, Emília? A gente saber quando a gente está indo para um caminho ou para o outro. A consciência, ela fala na hora, a gente tenta ignorar. Às vezes a gente tenta, não é nada, deixa, passa, né? Mas a consciência Sim. tá ali. A E minha fica aqui, ó, me cutucando. essa ilusão, quando a gente está na matéria, dizem os espíritos, né, que ela é muito forte, que a gente, de fato, né, está muito apegado aqui à matéria e, portanto, mais propenso a se deixar enganar, como disse a Júlia ali, né. Tem uns comentários legais, Ju, que eu queria ler aqui rapidinho também. A Fábio está dizendo para a gente, né, que a gente caminha, né, para a era do espírito, que a lei de progresso segue ontem, hoje e sempre, portanto, vamos superar essa desigualdade social eventualmente, né? Há pequenos passos que são conduzidos por cada um de nós. A gente não pode esperar uma mudança do planeta sem mudar, que daí não vai ter mudança mesmo, é de cada um de nós, né? O seu França diz que acredita que a maior riqueza é o emprego dos bens divinos, as qualidades da alma, que recebemos para o nosso crescimento e para a prática do bem. A Fábio também disse que é muito lindo ver o dinheiro levar o amparo ao desespero, que é abençoado todo aquele que dispõe dos seus recursos para estender a mão para a dor do seu irmão. E é em todos os sentidos de riqueza que a Júlia está falando, inclusive a riqueza material, sim, né? Que, aliás, Kardec deixa bem claro que precisa estar em movimento. A riqueza, ela precisa ser colocada em nome, né, do progresso do planeta, do progresso da sociedade, de todos nós, né? E não só para o nosso próprio usufruto, né? Que por maior ou menor que seja essa quantia, ela não sendo colocada, né, para o usufruto da coletividade, existe aí sim uma oportunidade perdida. João Evangelista, Júlia, diz para a gente, numa psicografia que veio e foi publicada na Revista Espírita em janeiro de 1864, estava tendo uma greve, né, uma reivindicação dos operários na França na época, e ele faz uma comunicação adressando os operários. E responde nessa comunicação algo que para mim também ficou com esse tema, que é qual que é a grande prova da pobreza e qual que é a grande prova da riqueza, né? A gente está falando bastante de riqueza, mas existe prova na pobreza, como você trouxe essa visão de André Luiz, né, Júlia? E aí João Evangelista diz assim na comunicação, diretamente para os operários: operários, sois os eleitos na via dolorosa da provação, onde marchais de pés sangrentos e coração desencorajado. Esperai, irmãos, todo sofrimento leva consigo o seu salário. Toda jornada laboriosa tem sua noite de repouso. Crede no futuro, que será a vossa recompensa. Sede espíritas e tornar-vos-ei fortes e pacientes, porque aprendereis que as provas são uma garantia de progresso
e que elas vos abrirão a entrada do repouso feliz, onde bendireis os sofrimentos que vos terão aberto o seu acesso. Então tem formas e formas de viver esses dois grandes desafios que são duas grandes oportunidades, né? Tanto a pobreza, né, quanto a riqueza. Kardec aqui dá um exemplo de alguém que foi muito pobre e ganhou a riqueza em determinado momento, ou conquistou a riqueza em determinado momento da vida, e se esquece do caminho que seguiu, né, para chegar até ali, e simplesmente usufrui daquela riqueza para nutrir o seu próprio egoísmo. Mas tem o exemplo de quem passa uma vida inteira em dor, em sofrimento, sendo, vamos dizer assim, vítima dessa situação de desigualdade social. Aí volta para a questão que a Júlia estava trazendo para a gente. Tudo está na forma em que isso é vivido, em cada história individual. Esse desafio, essa oportunidade pode ser vivida de uma forma que vai resultar em gloriosa para o espírito ou em tempo perdido para o espírito. Tudo depende da forma. E aí, Ju, eu queria trazer uma historinha. Posso trazer agora? A gente perguntou no Instagram, aqui mais cedo, né, gente? Se você pudesse escolher, eu quero ouvir quem não respondeu, pode responder agora nos comentários também. Ó, se você pudesse escolher, vamos dizer, a sua próxima encarnação, se pudesse nascer rei ou sem teto, qual dos dois você escolheria? Você escolheria nascer rei ou você escolheria nascer sem teto? Aí por que a gente fez essa pergunta, tá? E eu já vou dizer que 90%, Júlia, das pessoas responderam que queriam ser reis. 10% disse que queria ser sem teto, né? Aí cada um tem a sua justificativa, né? Qual dos dois é mais difícil ou mais fácil? Depende, né, de cada um pensar nas suas más tendências, em como iria receber essa prova, que bem poderia fazer. Porque às vezes a pessoa, né? E os grandes missionários, Júlia, eles vêm como grandes autoridades no mundo, né? Com muitas riquezas. Eu lembrei agora estava falando de um evangelista, lembrei agora de São Francisco de Assis. Ele veio, né? Numa casa de muita opulência, o pai dele um grande comerciante. E o que ele fez? Ele abriu mão de tudo para viver a missão dele, né? A primeira coisa que ele faz, né? Ele abre mão de tudo. Então é muito interessante a gente pensar se para as grandes missões se precisa da riqueza, né? É um questionamento que a gente pode se fazer. Pois bem, a maioria de nós queria ser rei, tá? Então como é que será que é ser rei, gente? Aí Humberto de Campos tem lá no capítulo 15 do livro psicografado pelo Chico Xavier, Contos desta e de outra vida, que é muito legal esse livro. A Tata está dizendo aqui, ó, os dois são provas difíceis, é mesmo, né? E a Fabiana disse que ainda bem que tem meio termo. Realmente. E nesse capítulo 15 lá, Humberto de Campos vai dizer pra gente assim, uma história muito, muito interessante, Júlia, que me pegou de surpresa. Diz assim, que há longo, longo tempo, chegaram no tribunal divino 2 espíritos recém-desencarnados. Um deles tinha uma marca da muleta que usava. E o outro tinha uma marca da coroa pesada que carregara na testa, né? Enfim, eles fariam, né, a prova de humildade para ver se eles voltariam ao mundo, uma encarnação novamente na Terra, ou se eles iriam seguir além. Ambos estavam ali para esse teste, né? Postos um a um nessa balança da humildade, um deles acusou um enorme peso, né, porque ainda era presa fácil de lutas inferiores, e o outro tinha uma grande leveza, né, podia viajar além. Aí, quando eu tô lendo até ali, parece muito óbvio, né? Quem enfrentou a pobreza tá leve, poxa vida. E quem enfrentou a riqueza, a gente viu aqui a dificuldade da riqueza, tá pesado. Aí, Humberto de Campos nos surpreende. Inconformado, disse o primeiro, o que estava pesado, né? Onde há justiça divina? Eu fui paupérrimo, enquanto ele, né? Aí indica o outro, ele era rei. Eu passei fome, ao passo que muitas vezes ele tinha um banquete na frente dele. Eu esmolava na rua.
e ele passava de carruagem, eu conhecia a nudez, e ele tinha um manto dourado para se cobrir. Eu vivi entre os últimos e ele era sempre, estava lá entre os primeiros. Onde é a justiça divina nesse caso? É a pergunta, né, desse irmão, desse espírito recém-desencarnado que tinha vivido a prova da pobreza e se encontrava lá no tribunal divino, né? Claro que é uma alegoria aqui que Humberto de Campos está trazendo para a gente, uma imagem para o nosso aprendizado. Pesado, não tinha vencido essa prova. E enquanto ele fala tudo isso, o outro, que tinha sido rei, baixa a cabeça, humilhado, e fica em silêncio. Aí vem um amigo sereno, que estava representando o senhor ali naquele tribunal, e diz para ele: você o viu em mesa farta, mas você não percebeu os sacrifícios que ele tinha para comer por obrigação. Você viu ele no carro, mas você não viu o coração dele agoniado de dor por causa dos problemas dos súditos, que ele deveria prestar assistência. Você viu ele lá no manto dourado, nos dias de júbilo, mas não contemplou as chagas de sofrimento moral diante de questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra, mas não sabe quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, ele podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. E na situação em que você estava, você não foi lançado nesse tipo de tentação. E ele foi, né? Então, esse senhor que tinha vivido a prova da pobreza, assiste a ascensão do antigo rei, fica muito chateado e chora, né? E se vira para esse espírito amigo e diz assim: tá, e agora? E agora? O que vai ser de mim, né? E aí o amigo diz: ministro angélico, abraça ele sensibilizado e informa: agora renascerás na terra e serás também rei. Então, para todos nós que respondemos lá que a gente queria ser rei, olha o tamanho da responsabilidade que tem a prova da riqueza, né, Júlia? Para todos que querem essa prova. Que a gente pensa em querer, acho que as facilidades, né? Não passar pela dor, não passar pela fome, não passar pelo frio. Talvez seja mais o medo dessa outra prova que nos leve a querer a prova da riqueza, né? Mas a prova da riqueza traz consigo todo esse peso. Que para mim, quando eu leio essa história, me vem primeiro a responsabilidade e um olhar mais caridoso sobre aqueles que estão vivendo essa prova nesse momento. Porque tem toda essa tentação para encarar aí no dia a dia, né? Que a gente que não está vivendo essa prova, toda essa responsabilidade não tem, né? Então, mais caridade ainda se pede da gente. Era isso, Ju, que eu tinha para comentar. E a Neuza disse que as duas posições são realmente difíceis, né? Que o ideal é estar entre um e outro, buscar sempre evolução moral e espiritual, ainda que engatinhando, mas por mínimo que a gente tenha. E aquele irmão que passou pela prova da pobreza também tinha. Ele também tinha os talentos, ele também tinha o que ele poderia ter feito e não fez. E talvez tenha usado da pobreza como desculpa, né? Acho que a grande lição na MDS é essa: não basta sofrer, seja na riqueza ou na pobreza. A gente costuma ver o sofrimento muito maior na pobreza, porque às vezes é o que os olhos da terra nos permitem ver. Mas não basta sofrer, tem que saber sofrer, seja na pobreza ou na riqueza. O rico da tua história soube sofrer. Apesar de todas as tentações, tudo que ele tinha que representar ali na posição dele, ele soube suportar, ele soube sofrer da forma que Jesus nos ensinou. E o pobre, apesar de sofrer aos nossos olhos muitas coisas difíceis, provavelmente não sofreu com resignação, se revoltou, ele se mostrou revoltado, né, Emília? Então não basta sofrer, gente, ainda tem que saber sofrer. Mas a gente tem a receitinha, né? Jesus nos ensinou como fazer isso e o que fazer para ficar um pouco mais fácil ainda, né? Como sofrer um pouquinho mais leve. Jesus está aqui, gente, para ajudar a deixar tudo mais leve pra gente. A gente vai ter que sofrer. Então vamos sofrer com fé, com esperança, tudo
acontece por um motivo, nada dura para sempre. Há tempo para tudo, para as abonanças, para as dificuldades. Então vamos aproveitar cada momentinho desse para tirar o que tem de bom, porque André Luiz, naquele mesmo texto, também diz que a verdadeira riqueza é aquilo que a gente já conquistou para a nossa alma, são as virtudes. Vamos buscar essa riqueza, independente da posição que a gente está, que aí na hora que a gente for para a balança, né, Emília, a gente vai estar levinho. A chance de estar leve é maior se a gente buscar essas virtudes. E qual que é o título desse capítulo? Posições. Para a gente entender que essas posições elas são transitórias. Olha o que aconteceu com um amigo que estava lá na prova da pobreza. Vai nascer rei e vai ter que encarar novas provas. E essa é a única certeza que a gente sabe, que se não existe a distribuição de renda ainda, igualitária, como a gente gostaria, se existe pobreza na Terra, é para que a gente possa experimentar diferentes posições, para que a gente possa extrair o maior ensinamento, né? Multiplicar os talentos reais dentro da gente, independente da situação e da posição que a gente se encontre, que a única certeza é a posição que a gente está hoje, ela só dura, né, enquanto durar essa personalidade que está aqui encarnada. Desencarnou, a posição, a próxima, vai ser outra, né? Então, a gente vai tendo esses turnos, né? E essas oportunidades ao longo aí das múltiplas encarnações para o nosso aprendizado, para o nosso próprio benefício, para a nossa evolução. E tá aí a justiça divina que o nosso amigo veio reivindicar. Está justamente aí. A minha parte era isso também, Emília. É Acho isso, que já tem querida. conteúdo suficiente para a gente refletir, né? Por um bom Então, tá tempo. bom. Vamos ficar então com essa reflexão, né? Qual é a nossa posição, como é que a gente usa melhor dos talentos que a gente recebeu de Deus, que todos recebemos, né? O seu França está dizendo que foram excelentes as lições, né? Os esclarecimentos para as provas difíceis que somos testados, que todos somos. Ricos ou pobres, todos, a verdade é essa, gente. Não tem ninguém assim que é beneficiado, tá lá só usufruindo, só bem tranquilo, passando férias na Terra. Não existe férias, existe ilusão, sim. Que tem quem acha que está de férias e depois a consciência vai cobrar. Mas férias de verdade não tem. Tem trabalho para todo mundo. Esse trabalho íntimo independe da posição, né? A posição ela só vai favorecer o trabalho acelerar. Então era isso. Uma abençoada semana a todos. Como disse a Fabiana, muita paz. Vamos para a nossa prece final. Eu convido todos os amigos, então, a se colocarem numa posição confortável, de corações unidos que estamos. Vamos pedir muita paz para os nossos corações, para que a gente possa estar em contato com a nossa consciência, com o amor de Deus, com a nossa voz interior, poder dar ouvidos à espiritualidade amiga, que vem nos falar ao coração quando a gente silencia, quando a gente se dá essa pausa. Poder ouvir as intuições para seguir melhor o nosso caminho. Independente da posição em que estejamos, saibamos aproveitá-la da melhor forma possível, da forma como os amigos espirituais confiam que nós iremos. Que a gente possa agradecer qualquer que seja a situação que estejamos vivendo, principalmente os desafios, porque eles muitas vezes nós pedimos, nós queremos passar para a nossa evolução. Então agradeçamos, saibamos aproveitar para que possamos sair fortalecidos da prova. Que assim seja, amigos. Uma ótima semana a todos. E a gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emília. Boa noite, Ju. Boa noite, todo mundo. Até mais.